Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar início a mais um estudo bíblico nesta quinta-feira e vamos iniciar esse momento com uma oração, buscando a presença do nosso Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque pela bondade, pela misericórdia infinita do Senhor, ó Pai, temos, ó Deus, a oportunidade de estarmos na Tua casa nesta noite, ó Pai, para abrirmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para lermos a Tua palavra e para buscarmos, ó Deus, na Tua palavra, ó Deus, a inspiração para as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, ó Pai, para que possamos, ó Deus, além das palavras, ó Pai, entender, Senhor, a vontade do Senhor expressa, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar no nosso coração, na nossa vida, ó Pai. E pedimos ao Senhor nesta noite, ó Pai, sobre todos os nossos irmãos, ó Pai, aqueles, ó Deus, que estão nas suas casas, Senhor, buscando a presença do Senhor nesse instante, ó Pai. Aqueles que se encontram, ó Deus, enfermos, ó Pai. Aqueles que passam por problemas, por dificuldades, ó Deus, por tribulações, ó Pai. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, venha em socorro, ó Pai, trazendo cura, Senhor, trazendo libertação, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos a plena confiança no nosso Deus, sabemos quem Ele é, aquilo que Ele representa nas nossas vidas, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que visita, o Deus que tem feito coisas extraordinárias e maravilhosas nas nossas vidas. E nós vamos, nesta noite, estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor nosso Deus,
nós vamos estar trabalhando um pouco sobre fé. Era um texto que nós estaríamos estudando na escola dominical no domingo passado, mas por problemas técnicos não foi possível. Então nós vamos estudar nesse instante esse texto da palavra do Senhor nosso Deus, e nós vamos compartilhar sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, feito nos nossos corações, aquilo que Deus pode fazer com a nossa vida. A força da fé e a confiança de Deus em nós. E nós escolhemos um texto da palavra de Deus, apenas um único versículo, que se encontra lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. O capítulo é o número 11 e o versículo é o número 6. Hebreus 11, 6. Você pode acompanhar aí na sua casa a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A palavra do Senhor, ela é muito clara, ela é bem objetiva. Sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje nós vivemos numa sociedade tão materialista, tão individualista, que muitas vezes a fé, ela não tem muita importância. As pessoas não dão muita importância à questão do sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Buscam tão somente aquilo que se pode crer, aquilo que possa ver, aquilo que é palpável, aquilo que é real. E se esquecem do poder maravilhoso e glorioso do nosso Deus. E nós somos um povo que crê na ação de Deus. Nós cremos nos milagres de Deus. Nós cremos na atuação de Deus. Nós cremos na visitação de Deus sobre todo homem, sobre todo ser humano. O Deus que ama, o Deus que vem em busca de salvar, o Deus que vem em busca de reconstruir, restaurar vidas para a honra e glória do seu nome. E olhamos para essa sociedade, como nós já dissemos, marcada por esse consumismo exacerbado, marcado por esse individualismo, né? E também uma marca do nosso tempo é o triunfalismo. É uma sociedade que busca pessoas vitoriosas, onde a marca são pessoas que vencem na vida. E muitas vezes as pessoas entram num sentimento emocional muito ruim, porque muitas vezes não conseguem alcançar os seus objetivos, muitas vezes não conseguem alcançar aquela vitória que ela tinha para a sua vida, e ela se torna então muitas vezes refém de um sentimento tão negativo nas suas vidas. E a primeira pergunta que nós queremos fazer nessa noite é: o que faz com que alguns sejam bem-sucedidos enquanto outros falhem em várias áreas da sua vida? Precisamos entender que somos seres humanos. Como seres humanos, temos limitações. Somos sujeitos a erros, somos sujeitos a falhas. Em nenhum lugar está escrito que nós venceremos todas. Também não está escrito que nós perderemos todas. Mas em nenhum momento nós podemos dizer que nós vamos conquistar tudo aquilo que nós queremos. Precisamos entender que cremos num Deus soberano, que está sob o controle de todas as coisas, e não o homem. O homem não é o centro de tudo. O centro de tudo é Deus. Então, a grande verdade é que a vontade de Deus, ela deve prevalecer sobre a nossa vontade. Acima de tudo é a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer realizar, aquilo que Deus quer fazer por nosso intermédio. E precisamos entender também que as coisas não acontecem num passe de mágica. Deus, ele usa seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos tomar as nossas decisões. E nós não somos manipulados por Deus. Nós não somos fantoches na mão de Deus, que Deus vai manipulando conforme Ele quer. Somos pessoas dotadas de razão, sentimento e livre-arbítrio. Nós tomamos as decisões. Deus coloca diante de nós os caminhos, mas a escolha sempre é nossa.
Muitas vezes pagamos o preço, e muitas vezes um preço caro, pelas nossas escolhas erradas, mas pagamos o preço, porque foram escolhas nossas. Muitas vezes nós queremos que Deus nos livre de todos os problemas, e o grande problema é que 99% dos problemas que temos hoje, somos nós mesmos que criamos. Não é Deus que cria e nem o diabo, somos nós mesmos que criamos os nossos problemas, e depois não sabemos como administrar esses problemas. E a segunda pergunta é: o que leva algumas pessoas a grandes realizações, enquanto outras se frustram diante dos seus sonhos que não foram realizados, diante dos seus objetivos que não foram alcançados, diante das suas metas que não foram realizadas? E pensando nisso, nós temos um autor, um escritor americano, Paul Tolkien. Ele escrevia para crianças, né? E ele trabalhava muito com essa questão do cognitivo com essas crianças, né? Do conhecimento que essas crianças tinham. E ele foi trabalhar o porquê algumas crianças se desenvolviam muito mais que as outras, o que acontecia. E foi tão interessante, né, que ele chega a uma conclusão que não tinha muito a ver com a habilidade da criança. Não tinha a ver muitas vezes, né, com aquilo que é inerente à pessoa. A pessoa já nasceu com esse senso de vitória e ela vai conseguir tudo. Ele disse que não. Estudando, trabalhando com essas crianças, ele disse que a grande vitória nas suas vidas, ou alcançar os seus objetivos, né, mesmo que infantil ou pré-adolescente, estava nas atitudes que elas tomavam. E ele lista aí algumas atitudes. A primeira, ele diz que é disciplina. Mesmo de criança, tem disciplina. Ela tem uma disciplina em todas as suas atitudes. Ela também tem persistência. Ela não desiste facilmente. Ela corre atrás. Ela faz, errando, até que ela acerta. Mas ela é persistente. Ela não desiste com facilidade. O terceiro é o autocontrole, né? Ela tem um autocontrole, né? Ela não é levada, muitas vezes, por momentos, por emoções passageiras, mas ela tem o autocontrole. Outra atitude é o entusiasmo, né? Fazer as coisas com entusiasmo. E é tão bonito quando a gente vê uma criança, um adolescente, um adulto, fazendo as coisas com entusiasmo, né? Com essa atitude de entusiasmo. Outra atitude é da gratidão, né? Ser grata por tudo aquilo que acontece na vida dela. Gratidão por coisas pequenas que vão acontecendo, por ganhos tão pequenos muitas vezes, mas é um ganho, e ela se sente grata por isso. Também o otimismo. O otimismo é muito importante, uma atitude extremamente importante, né? Otimismo diante de uma situação. Hoje nós vemos tantos discursos negativistas, né? Levando as pessoas para baixo, puxando, fazendo com que as pessoas muitas vezes não se desenvolvem, às vezes até mesmo uma criança, né? Como muitas vezes o pai ou uma outra pessoa, né? Muitas vezes, ao invés de incentivar, criar esse otimismo no coração da criança, acaba sendo negativista, né? Ah, você não consegue, você não vai conseguir. Mas essa atitude do otimismo é muito importante. Uma coisa que é inerente à criança é a curiosidade, é descobrir coisas novas, é querer saber o porquê. Quem tem filhos teve essa experiência, né? Dos porquês dos nossos filhos, né? Sempre são perguntados o porquê. Não adianta você querer enrolar, você tem que responder, porque eles querem saber o porquê. Tudo tem um porquê. E a consciência, ter consciência, mesmo que pequeno, uma consciência da sua vida, uma consciência da sua existência. Deus nos dá essa consciência. Mesmo que pequenos, nós temos a consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós representamos, no meio que nós estamos inseridos. Isso é muito importante. Então ele diz isso, olha, não tem nada a ver dizer assim, ele já nasceu predestinado ao sucesso, esse nasceu predestinado à derrota. Não, tem muito a ver com as atitudes que nós tomamos na vida. A vitória
ela está vinculada às nossas atitudes. A vitória de amanhã vai depender da atitude que eu tomo hoje, aqui. Muitas vezes a gente chora, lamenta, porque deixamos de tomar determinadas atitudes. Às vezes é tarde demais, mas no momento onde era necessário, nós deixamos de tomar as atitudes que eram necessárias para as nossas vidas. Mas de tudo isso, ele diz que tem uma coisa mais importante do que todas essas considerações, do que todas essas atitudes, é a coragem. Na verdade, nós precisamos de coragem. E uma criança, ela começa a dar os seus primeiros passos quando ela perde o medo. Quando ela perde o medo, ela toma coragem. E assim ela vai numa casa, às vezes ela não vai ali no portão, às vezes ela não sai na janela, às vezes ela não sai numa varanda, porque falta coragem. Mas ela vai tomando essa atitude de coragem, ela vai descobrindo coisas novas, impulsionado pela coragem. E ninguém faz nada nessa vida se não tiver coragem. A vida são para pessoas corajosas, não são para tímidos, não são para medrosos, mas são para corajosos, né? E essa é uma das atitudes mais importantes. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, mesmo a nossa vida de adultos. Nós podemos trazer isso para a gente. E podemos dizer assim, que é a capacidade, a coragem é a capacidade de continuar, apesar de repetidos fracassos e contratempos. É continuar, é prosseguir, é ir em frente. Não é desistir no primeiro tropeço, não é desistir no primeiro tombo, não é desistir no primeiro não. É continuar, é persistir, é sempre continuar, sabendo claramente, né, qual é a nossa meta e qual é o nosso objetivo de vida. Isso nós precisamos entender, e é muito bom a gente entender que ninguém está nesse mundo a passeio. Ninguém veio a passeio nesse mundo. Qualquer um de nós, todos nós temos um propósito de vida. Esse propósito ele é coletivo, mas esse propósito ele também é individual. Eu tenho que descobrir qual é o objetivo da minha vida, qual é o propósito da minha vida, por que o da minha existência, porque Deus me colocou em determinado local, porque Deus quer que eu passasse por determinada situação, porque determinada experiência aconteceu na minha vida, porque determinada crise, porque determinada doença. Paulo diz, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que só as coisas boas colaboram, ele está dizendo que todas as coisas boas e as coisas ruins, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E para que eu possa desenvolver, para que eu possa realmente exercer o propósito da minha vida, eu tenho que ter coragem. Se nós olharmos os primeiros cristãos perseguidos, o que fez com que eles avançassem, mesmo diante das perseguições, foi a coragem. Eles tinham coragem, mesmo diante dos desafios da vida, mesmo diante das derrotas, eles tinham coragem. E nós vamos voltar lá para o livro, lá no Velho Testamento, para o livro do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, ele diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esse homem que confia em Deus, que tem coragem porque confia em Deus, ele é chamado de bendito. Ele é uma pessoa abençoada, ele é uma pessoa bem-aventurada, porque ele confia em Deus. Hoje as pessoas estão, do que elas confiam? Nós estamos aí passando por problemas difíceis na nossa sociedade, a humanidade passa, mas ninguém tem sido colocado a confiança na ciência, na política. A nossa confiança tem que ser em Deus, a gente não pode perder. Nós precisamos entender que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, mas todas as outras coisas são instrumentos de Deus. A ciência é instrumento de Deus, aqueles que estão no governo são instrumentos de Deus,
Tudo são instrumentos de Deus, mas a nossa confiança é em Deus, porque o homem é homem, ele é falho, ele é limitado, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. É Ele quem conduz a humanidade, é Ele que está no governo, é Ele que realmente conduz as nossas vidas. E a palavra de Deus é muito clara: nada, absolutamente, acontece na nossa vida que não seja da vontade de Deus. Deus, Ele está presente. Deus não é aquele Deus tão falado por aí, né? O Deus que deu corda no mundo, deixou o mundo aí rodando e foi embora. Não, é um Deus presente, é um Deus que está conosco, um Deus que está sempre próximo de cada um de nós. Algumas lições que a gente poderia estar tirando para as nossas vidas hoje. Como nós falamos logo no início, nós somos bastante claros e bastante transparentes. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos experimentar um fracasso, uma frustração, em algum momento. Embora a pregação hoje seja a pregação, né, do triunfalismo, olha, nada vai acontecer de mal para você, nenhuma praga vai chegar na tua casa, nenhuma doença vai te alcançar, você não vai ter problema nenhum, a sua vida vai ser um mar de rosas, vai ser uma maravilha. Mas isso não é realidade. Os problemas, as dificuldades, as doenças, as desgraças, elas não acontecem só na casa do vizinho, ela acontece na nossa casa também. Ela também nos alcança, nós fazemos parte, nós estamos nessa sociedade, e por estar nessa sociedade, também sentimos o reflexo, né? A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre o ímpio, cai sobre o justo, cai com todos. Todas as coisas acontecem com todos nós. Nós precisamos aprender a abraçar o fracasso, ao invés de temer o fracasso. O fracasso, a frustração, ela tem um grande objetivo nas nossas vidas. E esse objetivo, ele é didático. É nos ensinar a tratar com esses problemas e com essas dificuldades. Então nós não devemos ver o fracasso como algo contra as nossas vidas, mas muitas vezes como a oportunidade que Deus nos dá para aprender com esses fracassos, de crescer espiritualmente com esses fracassos, de poder desenvolver as nossas vidas, de ter esse processo de crescimento, de fracasso em fracasso. A gente vai olhar para trás, vai ver o percurso que fizemos, a jornada, vamos nos lembrar das pedras que encontramos pelo caminho. Isso nos dá força para que talvez não caiamos do mesmo erro lá na frente, porque já passamos, já aprendemos, já tivemos essa experiência. E a Bíblia é clara. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Salmo 34, 19, também fala a mesma coisa. Ele diz: o justo passa por muitas adversidades. Ele não diz que o justo vai passar por uma adversidade. Ele é bem claro. O justo passa por muitas adversidades. Mas tem o complemento do versículo. Você está com Deus? Você vai passar pela adversidade junto com Deus? Você vai passar pelo vale da sombra da morte com Deus? Aí vem a resposta de Deus no próprio versículo. Quando ele diz: mas o Senhor os livra de todos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele não está dizendo que ele vai livrar de algumas, está dizendo que nós vamos passar por muitas, e que todas essas muitas, nós seremos libertos por Deus. Deus vai nos livrar de tudo. Nada é eterno nas nossas vidas, nada. Eu não posso dizer que o meu fracasso vai ser eterno, que a minha frustração ela é eterna. Não é eterna. Tudo passa, tudo muda nas nossas vidas. Por isso que o autor lá de Eclesiastes diz, né? Há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo, né, de lamentar, tempo de paz, tempo de guerra. Há tempo para tudo. Todas as coisas passam nas nossas vidas. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer a mesma coisa, lá em 2 Coríntios, né? 4,16.
Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, exteriormente, interiormente estamos sendo renovados dias após dia. Externamente, eu sou sujeito a doenças, a problemas, a dificuldades, e as pessoas percebem, elas encontram com você e falam: o que aconteceu? Por que seu semblante está dessa forma? Por que você está triste? Externamente nós mostramos, mas internamente, Paulo diz, nós estamos sendo renovados dia após dia. Há um processo de transformação, de renovação dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração. E a gente fala, mas olha para a sociedade, olha para as pessoas na sociedade. E eu gostaria de citar aqui pelo menos 3 pessoas, que eu nem sei se religiosos eles são. Também nem estou preocupado se eles têm alguma religião, se eles seguem um credo religioso, mas o exemplo de vida deles, só para a gente perceber que essas pessoas, eles nunca desistiram, elas alcançaram o sucesso, alcançaram os seus objetivos, porque tiveram coragem, porque não desanimaram. O primeiro exemplo aqui é de uma escritora britânica, Joanne Hamilton. Essa mulher, ela experimentou, num período de 7 anos, a morte da mãe. Ela foi mãe solteira, viveu numa miséria tremenda, passou fome, enfrentou aí uma das questões mais graves, que foi a falta de comida para ela e para sua filha, a sobrevivência dela. E ela começou a escrever um livro dentro de um trem que fazia o trajeto Manchester-Londres. Ela ali começou a escrever um livro. E em 1997, ela finalizou o primeiro dos 7 livros da sua série. Ela é a autora, a escritora do Harry Potter. Pobre, passando fome, com uma filha, ela escrevia o seu livro, esse livro dela aí, começou com grande sucesso, no trem, e muitas vezes, quando ela não estava no trem, como ela não tinha, ela sentava num café para poder escrever o manuscrito desse seu livro aí. Depois do sucesso de Harry Potter, ela se reergueu financeiramente, e foi da pobreza extrema a riqueza multimilionária em apenas 5 anos. Ela viveu 7 anos de miséria, até escrever seu livro. E depois, em 5 anos, ela saiu da miséria, da extrema miséria, para ser uma pessoa multimilionária, em apenas 5 anos. Imagine se ela tivesse desistido. Eu vou ter que procurar um emprego, vou ser faxineira, vou fazer qualquer coisa. Mas ela não desistiu dos seus sonhos, ela continuou. E quem não conhece Harry Potter hoje? Quanto dinheiro ela ganha todas as vezes que é exibido em cinemas e reprises, Está presente aí na sociedade. Um outro escritor também britânico, William Golding. Ele era um escritor de livro para crianças. E ele escreveu um livro, e ele procurou 21 editoras. Todas as 21 rejeitaram o seu livro. Não quiseram publicar o seu livro. 21 editoras. O livro dele chamava-se Senhor das Moscas. Se você tem que traduzir para o inglês e procurar ali para você ver a referência desse livro. Quando uma editora falou: vamos publicar, está pedindo demais, vamos publicar, A 22ª falou: vamos publicar o livro dele. Quando esse livro foi publicado, O Senhor das Moscas, esse escritor William Golding, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1983. 21 editoras
rejeitaram o livro dele. Quando uma editora resolveu, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Em 2008, ele foi eleito o terceiro em uma lista de 100 escritores britânicos desde 1945. Então, numa lista de 100, ele foi considerado o terceiro. A gente leva um não, a gente já desanima, desiste. Mas esse escritor, ele levou 21 nãos. E ele não desistiu. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Imagina se ele, na segunda, terceira, ele tivesse desistido. Não, ele não desistiu. E para os amantes da informática, né, nós temos o falecido Steve Jobs, né? E ele é o fracasso mais conhecido do nosso tempo. Ele é considerado o fracasso mais conhecido do nosso tempo. E no seu magnífico discurso de formatura na Universidade de Stanford, ele contou a história de 3 golpes que ele sofreu na vida. Ali, quando ele estava fazendo o seu discurso de formatura, ele contou os 3 golpes que ele sofreu na sua vida. O primeiro foi abandonar a universidade. Ele teve que abandonar a universidade, parar. O segundo, ele foi demitido da empresa que ele mesmo fundou, a Apple. E o terceiro golpe, ele foi diagnosticado com câncer pancreático. Teve que parar de estudar. Foi demitido, né? A gente diz que uma desgraça nunca vem sozinha, ela vem acompanhada, né? Foi demitido. Primeiro abandonou, né? Teve que abandonar a universidade. Foi demitido. Já estava uma situação tremenda, né? Imagina a situação dele. De repente vai no médico e fala: você está com câncer pancreático. Ele disse que são os 3 golpes que ele recebeu da vida. 3 golpes. Vocês acham que ele desistiu? Não. Não. A gente desiste porque bate o dedinho, né? Agora, você está com câncer pancreático, a gente sabe que uma alta mortalidade, né? Em vez de ser derrotado por eles, por todas essas 3 adversidades, ele pegou o abandono da universidade, ele pegou, né, a sua demissão, ele pegou o seu câncer e ele usou de forma criativa na vida dele. É bom quando você usa as bênçãos de forma criativa, mas você usar as desgraças da vida como forma criativa, aí ele retornou à Apple e desenvolveu 3 invenções que tornaram ícones do século 21. O iPod, o iPhone e o iPad. Pergunta quem não conhece? Para quantas pessoas são ferramentas de trabalho? Ferramentas de relacionamentos? Hoje, nessa pandemia, tudo online, né? Quantas pessoas fazem uso? Mas isso é criação de um derrotado, de alguém que abandonou a universidade, de alguém que foi demitido e de alguém que tinha um câncer pancreático. Estamos dizendo que pessoas, eu não sei, em nenhum momento a Joanne, né, lá do Harry Potter, não sei que religião que ela tem, ou se ela tem alguma religião. O autor britânico também, William Golding, em nenhum momento de religião. Óbvio, da mesma forma. Mas são pessoas, humanos, que aprenderam a usar a adversidade como um trampolim para alcançar os seus objetivos, a meta de vida. O seu... Agora eu fico imaginando nós, a palavra de Deus. Muitas vezes estamos derrotados. E não temos
muitas vezes os mesmos problemas que eles têm. Às vezes nossos problemas são tão pequenos, mas mesmo assim nos sentimos derrotados. Sabe por quê? Sem fé, agradar. O que é importante em nossas vidas, o mais importante para nós cristãos é a nossa fé. Não importa as circunstâncias. Lembro do profeta Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, mesmo assim, eu tenho fé em Deus. Mesmo que haja adversidade, mesmo que haja fracasso, mesmo que eu esteja passando por crises, mesmo que eu esteja passando por problemas, por doenças, eu tenho a minha fé inabalável no meu Deus. Então, nós precisamos redescobrir o valor da fé nas nossas vidas. Não é uma fé teórica. Nós dentro da igreja, nós falamos um idioma, né? E nós falamos uma palavra e às vezes não sabe nem o significado dessa palavra. A fé tem para quem experimentou a fé. Para quem a fé mudou alguma coisa dentro da sua vida e no seu coração. Mudou algo no entorno, né, da sua vida, naquelas pessoas próximas, no seu influência, na sua vida. A fé muda. Então, muito discurso bonito sobre fé, mas pouca prática. Pouca prática. E nós devemos trazer isso para as nossas vidas, praticar a nossa fé, crer no nosso Deus, que é um Deus presente, que é um Deus verdadeiro, que é um Deus que está próximo, Ele não está longe, Ele está conosco, onde quer que nós estejamos. Não importa se na nossa casa está havendo uma celebração de uma festa, ou se está havendo um luto na nossa casa. O importante é a presença de Deus em todos os lugares das nossas vidas. É o Deus que está presente, que está junto de nós. Não importa as situações que nós estamos vivendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito. Deus nos chamou para esse propósito. Precisamos descobrir o nosso propósito, o porquê nós estamos aqui. Mais uma vez eu digo, ninguém está a passeio. Todo mundo veio a esse mundo com uma missão. E nós precisamos cumprir esse propósito. Fomos chamados por Deus, de acordo com o seu propósito. E esse Deus que tem um propósito, que olha para nós, Ele não olha para nós como super crentes. Ele não olha para nós como super crentes. De maneira nenhuma. Deus, Ele olha a nossa realidade. E a nossa realidade é que nós somos mortais. Somos homens, mulheres, sujeitas ao erro, sujeito a doenças, sujeito a fracassos, sujeitos também à vitória. Tudo isso. Nós somos seres humanos. Não existe super crente. Existe pessoa temente a Deus. Existem pessoas de fé. Super crentes não. Mas existem pessoas de fé. Pessoas que exercem a sua fé. Por isso que nós experimentamos nas nossas vidas coisas maravilhosas. É Deus que nos levanta toda vez que caímos. É Deus. Não é meu próprio esforço. É Deus que levanta. É Deus que vai lá, pega e nos coloca novamente na caminhada, na jornada. É Ele que nos perdoa todas as vezes que falhamos. E quantas vezes nós falhamos? Olha, fica difícil, a gente perde até a conta. De quantas vezes nós falhamos nas nossas vidas. Deus, Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. Às vezes nós nos desacreditamos, fala, eu não posso, eu não consigo.
Isso não vai acontecer na minha vida. Pode acontecer na vida do irmão, porque ele é mais crente do que eu. Mas Deus continua apostando em nós. Deus continua investindo em nós. Ele continua. Ele cura os nossos corações feridos, machucados. Porque nossas vidas, quantas cicatrizes nós, quantos eventos traumáticos nós nossas vidas. E se você fazer um retrospecto na sua vida, porque nós superamos. Hoje, passamos por tantas coisas, testemunhamos nossas vidas. Olhamos para trás e disse: opa, graças a Deus eu sobrevivi, eu estou aqui. Se eu estou aqui, porque eu sobrevivi. Porque Deus me abençoou. É a promessa dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, do seu nascimento, a sua ida para os braços do Pai, Deus está com você. Deus jamais abandona. Deus está sempre presente nas nossas vidas. Ah, mas da onde eu tiro tanta coragem? Aonde que está essa fonte de coragem para me enfrentar todos os dissabores, todas as adversidades, todas as crises? A fonte de coragem, ela está na nossa fé. Na nossa fé. Ela é a fonte de coragem. A nossa fé em Deus. O Salmo 3, versículo 3 diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Quem faz nos andar de cabeça erguida? A minha prepotência, a minha arrogância, a minha altivez? É Deus que me faz andar de cabeça erguida. É Deus. Não sou eu. Não é a minha arrogância. Não é a minha prepotência. Não é a minha altivez. Não é eu querer ser melhor do que o outro. Achar que eu sou melhor. Ah, como sou melhor. Senhor, obrigado, né? Lembra da oração do fariseu? Obrigado porque eu não sou igual a ele. Não. Quem me faz andar de cabeça erguida é Deus. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. O Salmo 121, verso 1 e 2, também, na mesma linha. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem da minha conta financeira, da minha conta bancária, vem da minha bagagem cultural, vem porque eu sou um cara muito bom, eu sou um cara extremamente bom, um cara exemplar. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Mas que Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. E Paulo, ele disse que os crentes corajosos, uma das características deles nesse mundo, nessa sua caminhada e na sua jornada, ele diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando pela fé. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 1 hora. Não sei o que vai acontecer amanhã. Ah, se não tiver vacina suficiente para todo mundo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar máscara, eu vou tomar banho de álcool em gel, e vou ficar escondido debaixo da minha cama até essa pandemia passar. Eu tenho que ter os cuidados, isso é lógico. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que andar pela fé. Eu tenho que acreditar, ter certeza absoluta
que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, daqui a um tempo vai ser passado. Nós vamos lembrar disso tudo. Nós vamos contar aos nossos filhos, vamos contar aos nossos netos, os professores vão contar nas salas de aula. E nós vamos ter muitas experiências, heróis que surgiram durante essa pandemia. Josué, lá no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Sabe por que você tem que ler, meditar? Ele diz noite e dia. Ter cuidado em fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque essa atitude de fé, de entrega incondicional aos braços do nosso Pai, do nosso Deus, fará com que o teu caminho prospere. Vai prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Então, a prosperidade não está em você fazer negócio com Deus, fazer uma barganha com Deus. Dizer, Deus, eu faço isso e o Senhor me dá tanto. Não. Está em observar e praticar aquilo que está na palavra de Deus. É natural. Se você guardar os mandamentos, praticar os mandamentos, fazer tudo aquilo que está na Bíblia, que a palavra de Deus nos diz, então Deus fará prosperar o teu caminho e você será uma pessoa bem-sucedida. Se aqueles 3 exemplos que nós demos, a escritora do Harry Potter, o escritor do Senhor das Moscas e o Steve Jobs tiveram sucesso na sua vida, mesmo falando de Deus, imagine nós, que buscamos aprender da palavra de Deus, que buscamos conhecer da palavra de Deus, quão bem-aventurados nós seremos, quão prósperos nós seremos, e quão bem-sucedido. Mas ele não está dizendo aqui que ser próspero e sucedido é você ter dinheiro. Não. É você produzir frutos. Que a sua vida seja uma vida de influência. Hoje nós temos aí o modismo, né, dos influenciadores digitais. Né? Ele influencia lá na mídia. Mas ele está dizendo influenciadores na nossa sociedade. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja. Hoje a gente olha para a igreja e a gente está dizendo assim, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Um dos campos que está mais precisando de pregar o evangelho é dentro da igreja. As pessoas estão dentro da igreja, mas esqueceram do evangelho, abandonaram o evangelho. Estão dentro da igreja, muitas vezes, por outros motivos. Ai, que ambiente maravilhoso, ai, que ambiente aconchegante, que bom, mas e daí sua vida? Que legado você vai deixar? Que propósito você cumpriu na sua vida? A sua missão que Deus deu, você cumpriu? Ou você simplesmente passou, mas não influenciou ninguém? Trazendo isso para as nossas vidas, nós somos testados, não pelos nossos sucessos. Sabe por quê? Porque o sucesso, falando de uma maneira geral, ele pode acontecer naturalmente, se tiver condições favoráveis. Se tudo for favorável, pode acontecer o sucesso, independente de você, porque as condições foram favoráveis. Mas nós somos testados pela reação, pela atitude que nós tomamos diante dos nossos fracassos e diante das nossas frustrações. Nós somos testados pela reação que nós temos diante da adversidade. Onde você vê um crente de verdade,
Não é na hora da alegria, não é na hora da festa, do contentamento, onde as coisas estão tudo bem. O verdadeiro crente você vê no momento da crise, no momento da adversidade, no momento da dor, no momento do luto. É aí que você vê o verdadeiro crente. Porque embora tudo seja adverso, ele está firme e inabalável, né? É como uma palmeira plantada lá, ele está firme, firme e forte. O Salmo 46, ainda que as águas rujam e espumejem, ainda que o terremoto, ainda que tanta coisa, eu estou lá, firme, inabalável no Senhor, o nosso Deus. Às vezes, pode ser fácil ter sucesso, as condições podem ser favoráveis, né? Mas quando elas não são, quando as situações são adversas, aí a gente precisa falar a verdade. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos falhar. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos errar. Em muitos momentos das nossas vidas, nós vamos chorar. Mas tem uma coisa, você pode chorar, você pode lamentar, mas a Bíblia diz o seguinte: você vai sobreviver, você vai passar por isso, e vai sair forte e firme. Volto a dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nada é eterno, nada, nem a doença, nem o fracasso, nada é eterno nas nossas vidas, como também a alegria não é eterna. Um dia a gente vai rir, outro dia a gente vai chorar, um dia vai chover, outro dia vai fazer sol, assim é a nossa vida. Mas fazendo sol, chovendo, eu chorando, eu rindo, o importante é que Deus está presente na minha vida, em todos esses dias, nos dias bons e nos dias ruins. Deus está sempre presente na minha vida, e nós vamos sobreviver, e nós não vamos recuar, nós não vamos voltar para trás, nós vamos seguir, nós vamos prosseguir, nós não vamos parar. Nada disso vai atrasar a nossa caminhada. Levantou, caiu, levantou, segue em frente, vamos continuar. Nada de recuar diante das derrotas, não vamos desistir, continuaremos tentando, vamos aprender em cada derrota. Vamos olhar a derrota, vamos olhar o fracasso, vamos olhar a doença, vamos olhar a crise, vamos olhar a adversidade como uma oportunidade de revermos as nossas atitudes, revermos a nossa caminhada com Deus, a nossa fé em Deus, a nossa confiança. Com certeza sairemos e nos tornaremos mais fortes, mais calejados, mas mais fortes, mais sábios, né? Porque nós aprendemos. Tudo na nossa vida é aprendizado. Nós aprendemos em qualquer situação, nas situações boas e nas situações ruins. Tudo ensina as nossas vidas, de tudo nós tiramos um ensinamento, e mais determinados. Certeza absoluta de que eu vim aqui para cumprir uma missão, e eu vou cumprir a missão. Se Deus investiu em mim, eu vou cumprir a missão que Deus tem para a minha vida, eu vou cumprir esse propósito. Por isso que o nosso tema é a força da fé e a confiança, o investimento de Deus em nossas vidas. Fazendo isso, temos a certeza que nós estaremos fazendo a vontade do nosso Deus. Que se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma adversidade, se você está vivendo em função do passado, lamentando aquilo que você deixou de fazer, esquece, enterra. Nessa noite vai lá, abre um buraco, pode até acender uma vela se quiser, enterra todas as frustrações, esquece, não fica amarrado, lembrando as coisas do passado. Ai, se eu pudesse, se eu tivesse feito isso, esquece, você não tem o poder de voltar para trás e fazer tudo de novo, você tem que olhar para frente, usar tudo isso que aconteceu como uma mola propulsora para te jogar para frente, para você conquistar a sua vida. Você tem muita coisa ainda para fazer nessa vida, e se você ficar preso ao passado, você não vai realizar nada, você vai continuar
colecionando frustrações e derrotas. Daqui a pouco não vai caber nada lá no seu arquivo, de tanta frustração. Então é tempo de acabar com isso, deixando as coisas, né, que para trás ficaram. Elas não têm influência nenhuma mais nas nossas vidas. Nós temos que ter fé, confiança e coragem, determinação de que Deus pode fazer algumas coisas na nossa vida. Quantos objetivos nós temos na nossa vida ainda? Quantos objetivos pessoais? Quantos objetivos familiares? Quantos objetivos que nós queremos que aconteça ainda? Na onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, que aconteça nas nossas famílias. Quantas mudanças nós queremos que aconteça em pessoas queridas, em pessoas amadas. Vamos investir. Vamos cumprir o propósito de Deus. Vamos ter coragem e deixar que o nosso Deus possa fazer a obra. E essa obra vai ser feita por intermédio de nós. Por isso, não vamos ficar presos aos grilhões do passado, lamentando, murmurando, nos queixando. Vamos seguir para frente. O passado já era. Nós estamos com Deus, o Deus que está presente nas nossas vidas, o Deus que tem muito a realizar por intermédio das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nessa noite nós temos a oportunidade, Senhor, mais uma vez de ler a Tua Palavra, Senhor. Alguns trechos da Tua Palavra, Pai, que trazem ânimo ao nosso coração, ânimo na nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente, ó Pai. E nesse instante, ó Pai, eu peço a visitação do Senhor, ó Pai, sobre cada família, Pai, sobre cada lar, ó Pai, onde a Tua Palavra tem chegado, ó Pai. E se nesse lar, ó Pai, precisa de um milagre, ó Pai, que o Senhor opere nesta noite, ó Pai. Se tem lares que estão presos, Senhor, por correntes, por grilhões, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebre esses grilhões, ó Pai, que essas pessoas sejam libertas de um passado, ó Pai, libertos, Senhor, de sentimentos, Senhor, negativos, que prendem as suas vidas, ó Pai, e o Senhor traga libertação a essas vidas, ó Pai, traga cura, traga libertação, Pai, traga uma renovação e uma restauração, e uma nova vida, Pai. Cura, Senhor, os enfermos, Senhor, abençoa poderosamente, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, cada lar, ó Pai, que o Senhor esteja derramando a Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, e abençoa, Senhor, o nosso país, ó Pai, que passa por um problema tão difícil, ó Pai, que continuemos, Senhor, nessa luta incansável, Pai, de vermos o Teu nome sendo glorificado sobre todo esse país, sobre toda essa terra, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Nós queremos agradecer os irmãos por estar conosco, né, nos acompanhando, os irmãos que estão presentes aqui na igreja, os irmãos que estão aí nas suas casas, e lembrando, né, que os nossos trabalhos, eles são normais. Amanhã, às 20 horas, nós teremos a nossa reunião de oração, né, então nós teremos aí o nosso trabalho de oração, de intercessão, né, esse é um momento especial. Tem problema? Tem dificuldade? Não reclama com o esposo, com a esposa, não reclama com o vizinho, não fica aí colocando no Facebook as suas derrotas. Vem aqui, busque a presença do Senhor, você vai ver a vitória que Deus vai dar para a sua vida, tenha certeza. Deus quer trabalhar no seu, e o único que pode fazer isso é Deus, somente Deus, e nós cremos no poder de Deus, né? Escola dominical no próximo domingo às 9 horas, né? Nós teremos a nossa escola dominical aqui, e à noite às 19 horas o nosso culto online e presencial. Então que os irmãos estejam presentes, louvando e glorificando a Deus. Que Deus possa estar abençoando a cada vida, a cada lar, que Deus derrame a chuva de bênção sobre a sua vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.